conheça algumas fases da Era Vargas, que ocorreu entre 1930 a 1945. O governo Vargas é dividido em 3 fases. Primeiro, nós temos o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. A entrada de Getúlio Vargas com a Revolução de 30. A Revolução de 30 aconteceu no contexto da crise cafeeira, que é o período entre guerras. Vai acontecer o rompimento do acordo político conhecido como Política do Café com Leite. A crise favoreceu a formação de alianças. Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. As eleições presidenciais, quem venceu foi Júlio Prestes, do PRP, que representava o Partido de São Paulo, que concorreu com Getúlio Vargas e o vice João Pessoa. João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. Denúncias de fraudes desencadearam a Revolução no Rio Grande do Sul, lideradas por Vargas. O então presidente Washington Luiz é tirado do poder e assume Getúlio Vargas. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Getúlio Vargas chegou ao poder não de forma democrática, mas através de um governo provisório. Após a tomada do poder, Vargas procurou o equilíbrio no poder, atendendo às várias tendências das oligarquias e os tenentes reformistas. O novo presidente governaria por meio dos decretos-leis, já que todos os órgãos legislativos foram dissolvidos. Foram nomeados interventores para os estados. Os interventores eram os governadores, e a União passou a dispor de 2 ministérios, o do Trabalho, Indústria e Comércio e o da Educação e Saúde. No governo provisório, temos que destacar a Revolução Constitucionalista de 1932. Esse movimento constitucionalista aconteceu em São Paulo. Tinha como principal objetivo retirar Vargas do poder, convocar novas eleições e também promulgar uma Constituição. Getúlio Vargas, para atender essa oligarquia, fez uma Constituição, a Constituição de 1934, por isso esse período é conhecido, por governo constitucional. E na Constituição de 34, o voto agora seria direto e secreto, porque antes o voto era aberto, o voto cabresto. Foi confirmado o direito de voto à candidatura feminina, continuava excluídos analfabetos, mendigos, militares e de baixa patente. Reconhecia os direitos militares, trabalhistas, o nacionalismo econômico, proteção das riquezas naturais do país, e estabeleceu que as novas eleições aconteceriam só em 1937. Getúlio Vargas foi eleito indiretamente. O governo constitucional. Após ser estabelecida a Constituição, foi inaugurado o próximo governo. Nesse governo podemos destacar os integralistas e também os comunistas. Os integralistas eram formados pelo clero, empresários, profissionais liberais de tendência fascista. Um dos grandes líderes, Plínio Salgado, da AIB, Ação Integralista Brasileira. E também tem os aliancistas, socialistas, comunistas, sociais-democratas, defendiam a reforma agrária, liberdade individual, não pagamento da dívida externa e eram liderados pelo líder Luiz Carlos Prestes, ANL. Em 1935 aconteceu a intentona comunista, rapidamente contida pelas forças de governo. A Constituição de 1934 previa eleições presidenciais em 1938, antecipando-se a eleição. Vargas cerca o Congresso Nacional e impõe o fechamento do Legislativo. Em 10 de novembro de 1937, desfechou o golpe, conhecido como Plano COI. O Plano COI dizia que os comunistas iriam tomar o poder. Então, o governo fechou o Congresso Nacional e estabeleceu o estado de sítio, impondo uma ditadura no Brasil a partir de 1937, inaugurando assim o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. As eleições democráticas foram suspensas, os partidos políticos foram extintos, inclusive o AIB. Vargas criou a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo censurar toda e qualquer informação
que falava mal do governo. Em 1943, reuniu as leis trabalhistas na CLT, consolidação das leis de trabalho que beneficiava apenas trabalhadores urbanos, excluindo os rurais. Fundou empresas para garantir a indústria de base, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Hidrelétrica de Paulo Afonso e a Fábrica Nacional de Motores. Reorganizou a produção cafeira e diversificou a produção agrícola. Vargas alia-se aos Estados Unidos durante a Segunda Grande Guerra. Vargas investiu na imagem de pai dos pobres. A outra face do governo de Getúlio Vargas mostrava seu caráter autoritário, que limitava seriamente a participação dos brasileiros no processo político e impunha a censura, restringia a liberdade, controlando severamente os sindicatos pelegos. Reprimia com dureza os opositores. As primeiras contestações populares ao poder de Vargas surgiram quando o ditador se viu constrangido a participar diretamente da Segunda Grande Guerra, ao lado dos aliados contra o eixo nazifascista. A partir de 1944, mais de 25 mil soldados, integrantes da Força Expedicionária Brasileira, foram combater na Europa. Vargas utilizou o estado de guerra contra o eixo para permanecer no cargo, mas as pressões contra o regime e o presidente cresciam. Getúlio Vargas participou diretamente da criação do Partido Social Democrata, lançando o general Eurico Gaspar Dutra como candidato. No total, 12 partidos foram organizados. Os principais adversários políticos de Vargas reuniam-se e formaram a União Democrática Nacional, UDN, um partido que aproximou políticos e intelectuais que defendiam o fim da ditadura. Percebendo que a derrota dos ditadores fascistas na Segunda Guerra Mundial criou uma onda democrática e elevou o prestígio dos militares das Forças Armadas, Vargas tomou algumas medidas como marcar eleições presidenciais, anistiar presos e exilados políticos e liberar a formação dos partidos políticos. Na tarde de 29 de outubro, líderes do exército cercaram o Palácio do Catete, sede do governo, e exigiu a renúncia do presidente. Nos meses que antecederam as eleições marcadas para 12 de dezembro de 1945, Getúlio Vargas demonstrou a intenção de permanecer no poder, estimulando o queremismo, um movimento popular que reivindicava sua candidatura nas eleições. As eleições aconteceram e quem foi eleito foi Eurico Gaspar Dutra, e Vargas foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, mas ainda enfrentava muitas críticas e denúncias. Essas são algumas características da era Vargas. São 15 anos ininterruptos de poder. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e, claro, se inscreva no canal.